Bom dia, pessoal, aqui é Márcio falando. A gente está hoje conversando com o Gilberto, ele é fundador do nosso grupo e por muito tempo esteve junto com a tropa escoteira, teve alguma experiência com a tropa sênior também. E aí a minha pergunta inicial, como era a expectativa da criação do grupo, o que se pensou lá naquela época? Voltar a 30 anos atrás é voltar a viver uma paisagem em um tempo bem diferente do que hoje nós estamos vivendo. Quando eu cheguei na Vila Assunção, era um lugar que parecia muito distante do centro de Porto Alegre e onde havia também uma igreja que não tinha crianças, e naquela época o bairro já estava envelhecendo. Então uma das ideias que eu tive junto com o Padre Clóvis era fazer com que tivéssemos ou oportunizássemos um lugar, um espaço para que as crianças do bairro tivessem algumas atividades diferentes do que até então eles tinham, que eles eram muito envolvidos com escola. E foi nesse intuito que nós abrimos então espaço para a criação de um grupo escoteiro. Eu já tinha sido escoteiro, já tinha sido chefe de um grupo escoteiro em Santo Antônio da Patrulha, e eu estava na paróquia como seminarista fazendo um ano de estágio. Então, junto com o Padre Clóvis e 5 outros meninos, nós então damos início no ano de 1989, eu acho que no mês de outubro. Isso. Nós damos início à criação do grupo. Na época nós contamos muito com a ajuda também do seu Ivo Ravanello, que era um advogado e foi o primeiro a assumir pela paróquia a responsabilidade da fundação de um grupo escoteiro. Então, Gilberto, como estava falando, o que tu vê a diferença do movimento escoteiro da época da fundação do grupo para os dias de hoje? Já na época, eu permaneci no grupo durante 10 anos, os 10 primeiros anos. Na época já se sentia a necessidade de fazer algumas mudanças no escotismo. E eu lembro ainda que uma das questões em discussão era o uniforme escoteiro, que depois se introduziu o traje escoteiro, e depois se discutia muito a questão da formação. E desde então, de forma muito devagar e prudente, começaram a se introduzir algumas mudanças no movimento escoteiro. Eu lembro que na época se tinha como parâmetro o escotismo do Chile. Inclusive muitas coisas eram trazidas do Chile, a experiência que eles tinham. Verdade. Me parece que isto não ficou muito claro e não se adaptou muito à nossa realidade. Mas eu posso dizer assim que desde o tempo da época de 68, 69, quando eu conheci o movimento escoteiro, desde lá o escotismo vem mudando. Eu sou ainda de um tempo do escotismo que usava aquelas barracas pesadas, de lona, tínhamos muitas caminhadas. Aí depois, claro, começou a haver também uma mudança na nossa sociedade, especialmente com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi regrando, né, certos cuidados para com as nossas crianças, os nossos adolescentes, e com isso o escotismo também foi se adaptando. Eu apenas faço uma ressalva, uma crítica, que é com relação assim ao escotismo perder um pouco da sua origem, que a palavra escoteiro, scouts, a definição vem daquele que caminha a pé, né, daquele que faz caminhada pelo bosque. Então havia uma preocupação inicial de Baden-Powell com o movimento escoteiro, que era tirar as crianças das praças, das cidades e fazer com que elas interagissem com a natureza. E hoje eu vejo que nós interagimos muito pouco com a natureza, né? Nós não sabemos identificar árvores, nós temos dificuldades de localização, de orientação,
nós não usamos muito o referencial do sol, né, as nuvens. Então nós paramos de fazer uma leitura, né, da natureza e começamos a nos instrumentalizar. E cada vez mais hoje, né, o movimento escoteiro trabalha assim com instrumentos e com isso ele perde, né, esse referencial direto com a natureza. E outras coisas melhoraram, como foi a questão da relação, das atividades, né, umas coisas menos violentas, e que não ajudavam, né? E hoje, claro, que o escotismo, como em outros tempos também, estudando a história do escotismo, a gente vai perceber que o escoteiro deve se preocupar sim com a fraternidade, com a vida dos outros, né? Preservação da vida, e isso é uma coisa que melhorou. Mas, por outro lado, se perdeu um pouco esta origem do escotismo. Sim. E, assim, para nós terminar, que mensagem você daria para o nosso escoteiro do Monsenhor hoje? A mensagem que eu passo é que todo escoteiro que faz parte da família Monsenhor André Pedro Frank, ele deve, em primeiro lugar, ser orgulhoso, no bom sentido, de participar desse grupo que tem uma história, desse grupo que já passou por tantas mudanças, este grupo que faz parte de uma grande fraternidade escoteira, né? E que já fez muita coisa, né? Que nos deixa assim bastante satisfeitos, e que sobretudo todos aqueles que participam do grupo Monsenhor André Pedro Frank tragam consigo esta mensagem, né, de que nós devemos ser humildes, começamos humildes, devemos nos sentir responsáveis por melhorar essa sociedade, e saibamos que o Monsenhor André Pedro Frank nasceu sob a proteção, né, de uma comunidade religiosa, e desde o começo nunca ninguém foi obrigado a ser dessa ou daquela religião, mas que procurem crescer na fé, porque esse conteúdo de fé é muito importante, é um depósito do qual nós podemos nos fortalecer e dar sentido à nossa vida, à vida do escotismo e também à vida daqueles que nos cercam. Ah, legal. Um detalhe, acho que é bem legal aqui, a gente está gravando na Igreja Nossa Senhora da Saúde, que é a igreja onde o Monsenhor foi muitos anos pároco aqui, né? E aí eu vou pedir para o Gilberto agora, ele vai me mostrar alguns itens do Monsenhor, né? Tem o chapéuzinho dele, se eu não me engano, tem por aí. E acho que a xícara que ele tomava café. Então, assim, vou os mostrar livros que ele escrevia, a caligrafia dele, ele era um homem de uma responsabilidade muito grande. Então eu vou passar esse conteúdo para vocês em seguida aí, para vocês darem uma olhada. Valeu, pessoal. Pessoal, esse aqui é o chapéu que Monsenhor andava usando pelas redondezas da Zona Sul. E ele era esse chapéu que ele usava. Ô, Gilberto, bota aí na cabeça para nós ver como é que fica. Coitado, Gilberto. Olha aí, ó. Era assim que o Monsenhor andava na Zona Sul. Valeu. Vai filmar ou tu vai... Vou só mostrar aqui. Ó, pessoal, aqui como tá falando, ó. Essa é a xícara que o Monsenhor tomava o cafezinho dele. Valeu.